que é boas novas? Boas novas é o Evangelho, a palavra de Cristo. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz que não se envergonhava do Evangelho, pois ele, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. Veja, a maior bênção que o homem pode ter é a salvação da sua alma. É a salvação da sua alma. E essa boa notícia chegou quando Jesus começou a pregar e a dizer, como diz lá em Mateus, capítulo 4, versículo 16 em diante. Logo após o batismo de João Batista, Jesus começou a anunciar essa boa nova. Você já recebeu muitas boas notícias na sua vida, certo? Veja, uma boa notícia, por exemplo, é uma pessoa desempregada arrumou um emprego. É uma boa notícia. A pessoa ela pode receber uma boa notícia do nascimento do seu filho. É uma boa notícia. Ela pode receber uma boa notícia que passou numa prova, na escola, num curso. Ela recebeu uma boa notícia que ficou livre de alguma doença. Enfim, existem muitas boas notícias que o ser humano considera, que o ser humano gosta, que o ser humano se alegra. Mas o Evangelho é a melhor notícia que já ecoou nos ouvidos da história deste mundo. O Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é a boa nova, é a mensagem da salvação vinda direta de Deus, através de Jesus. Para quem? Para os pecadores perdidos, ou seja, para os homens. Então, meus amigos, o Evangelho é um novo e vivo caminho de Deus, ou melhor, que Deus abriu para que pudéssemos chegar até Ele. Você sabia que sem o Evangelho você jamais poderia chegar até Deus? Jamais. Então que nós possamos prestar mais atenção no que significa Evangelho. As pessoas, infelizmente hoje, fazem da igreja como se fosse uma empresa, né? Fazem do púlpito como se fosse um balcão de negócios para agradar os ouvintes, para atrair as multidões, para atrair pessoas através do que? Com uma oferta de riqueza na terra e não no propósito que é o tesouro no céu. E tudo isso por quê? Porque as pessoas esqueceram de ler a palavra, de ler o Evangelho. Quando você lê o Evangelho, você tem conhecimento, entendimento. Como diz lá em 1 João, capítulo 5, versículo 20, que ele nos deu entendimento. E um dos entendimentos as quais o Senhor nos ensina está em Mateus 11, 28 e 30. Um texto muito conhecido, mas uma parte muito importante passa-se em branco. Mas vamos ler aqui. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja, Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por que Jesus ele aponta para ele mesmo e diz para as pessoas, para nós, aprender dele? Porque só através do aprendizado que Jesus veio trazer, você pode realmente encontrar descanso para a sua alma. O descanso para a sua alma não está nas coisas desta vida, não está em aumentar o seu salário, não está em você casar, não está em você ter filhos, não está, enfim, na sua conta bancária. Não, isso não traz descanso para a sua alma. Isso pode trazer um descanso momentâneo, mas o descanso de Jesus é um descanso para todo sempre. Então as pessoas elas têm buscado aquilo que não é verdadeiro. Por quê? Porque é isso que tem sido oferecido a elas. Mas quero oferecer a vocês
né, o aprendizado, a palavra da salvação, o evangelho, o poder de Deus, as boas novas de Cristo. Jesus disse que a sua palavra é vida, que a sua palavra é salvação, a sua palavra cura, restaura, liberta o homem. E por que muitas vezes isso não tem acontecido na sua vida? Precisamos voltar ao evangelho. Segundo Coríntios 11, versículo 3 e 4 diz: Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Agora veja só o que diz agora, versículo 4, de 2 Coríntios 11. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão sofrereis. Então por que as pessoas padecem e sofrem, mesmo dentro das igrejas? Porque elas estão recebendo outro Espírito, outro Evangelho e outro Jesus. Porque quando nós recebemos o Jesus, lá de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, lá vamos aprender do verdadeiro Jesus que está no Evangelho. E quando eu digo verdadeiro Jesus, é porque você pode falar de muitos Jesus. Agora, o Jesus que pode trazer alívio para a sua alma, se encontra nas palavras que ele disse em Mateus, Marcos, Lucas e João. É lá que você tem que aprender. É através de Cristo, das suas palavras, que você receberá boas novas. Então, essa mensagem que Deus enviou é a melhor notícia que você poderia ter ouvido. É a mensagem de Jesus. Porque através dessa mensagem você pode ter vida eterna. Porque por mérito, lá em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, nós somos pecadores. Então, por mérito, eu e você merecemos a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é através de Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós temos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Você quer o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, ou você quer o que você merece? Porque muitas vezes as pessoas dizem: Senhor, dá a mim o que eu mereço. E eu pergunto: o que você merece? O que você merece? O que o homem faz de tão bom para merecer alguma coisa boa de Deus? Por isso, o Evangelho nos ensina que é o dom gratuito. O que é um dom gratuito? É a graça, é o presente. Ou seja, a graça é um favor que Deus nos faz sem merecermos. Deus nos dá mesmo sem merecermos. Então, meus amigos, que possamos voltar as nossas mentes, os nossos corações para o Evangelho. Por quê? Pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho é o único que pode salvar. O Evangelho é o único que pode dar entendimento. Então busque o Evangelho, leia o Evangelho e você terá as mais bênçãos e mais as bem-aventuranças sobre a sua vida.